Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre os nomes que os nossos dispositivos na redes ganham. Esses ganham um nome chamado IP, Internet Protocol, assim como vocês estão a ver aí. O que é um IP? Na aula passada nós falamos um pouco sobre o IP e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre IP. O que é um IP? Como já tivera dito, um IP é o nome que um dispositivo de rede ganha quando está ligado à rede. Espera aí. Será que o dispositivo só ganha IP se estiver ligado a alguma rede? Sim. Se o teu dispositivo não estiver ligado a uma rede, seja ela via Wi-Fi ou via cabo, tu não vais ver nenhum IP na tua máquina. Tu não vais ver nenhum IP nesse dispositivo, porque ele não está associado ou ligado numa rede. Ok? Bem, nós devemos saber que os IPs, endereçamentos, IPs, estão divididos em algumas classes. E nós vamos falar de 3 classes, as que mais são usadas. As mais famosas são a classe A, classe B e a classe C, ok? Nós temos a classe D e a classe E, que são, se calhar, um pouquinho mais avançado e nós não vamos tratar neste vídeo, nesta aula. No entanto, saiba que o IP está categorizado em classes. Nós temos classe A, classe B e classe C. E o que é que significa tendo essas classes? O que é classe A, o que é classe B, o que é classe C? Primeiramente, saiba que o IP é um número constituído do jeito que vocês estão a ver aqui. O primeiro número, ponto, segundo, ponto, terceiro, ponto e o quarto número. Estes números só podem estar no intervalo de 0 a 255, ok? Lembrem-se, os computadores só entendem números binários, zeros, e 1, ok? Isso é muito importante. Entendam isso. Quer dizer que se eu tiver que mandar uma informação a algum computador, ele não entende a informação que eu estou a passar verbalmente. Ele entende como zeros e uns, ok? Bem, nós temos classe A, B, C, D e E. E agora, como identificar se este IP pertence a uma dessas classes? É muito simples, mas tens que prestar atenção. Do jeito que estamos a ver este IP, ele está dividido por pontos, não é? No entanto, no primeiro octeto, nós chamamos octeto, o primeiro octeto deste número que está aqui, 98, 198, se este primeiro número tiver no intervalo de 0 a 127, este IP pertence à classe A. Simples quanto isso. No primeiro octeto, atenção, no primeiro octeto, se este número estiver no intervalo de 0 a 127, é classe A. Digamos, o número é 98, quer dizer que é classe A. O número é 120, é classe A. Se estiver acima do 127, já não é classe A, ok? Classe B. Todo número que estiver acima, ok? Ou estiver entre 128 a 191 é classificado como classe B. No primeiro octeto. Classe C. Todo número que estiver no intervalo de 192 a 223 é categorizado na classe C. Lembre-se, no primeiro octeto, ok? No primeiro octeto. E para a classe D, como classificarmos? Se o número, primeiro octeto, tiver entre 224 a 239, é classificado como classe D. E se tiver de 240 a 255, este endereço IP é classificado, como classe E. Simples quanto isso. Então, logo que você vê um IP, conforme essa estrutura aqui, já consegues dizer, não, isso é classe A, isso é classe B, isso é classe C, isso é classe D ou isso é classe E. Ok?
é muito importante nós aprendermos essas classes, ok? É muito importante. Mais um detalhe, antes de nós irmos para o nosso quadro branco, para exemplificarmos melhor, com mais claridade, nós temos ainda um ponto muito importante. Os IPs, além de estarem classificados em classes, estão divididos em dois: IPs públicos e IPs privados. Mas o que é isso, IP privado? Eu já ouvi falar, alguém fala sempre, não, tem que ser um IP privado, não, isso é um IP público que a gente vai ter que ter, etc, etc, etc. O que é isso? É muito simples. As normas e as ISOs e os standards, as instituições que regem endereçamento de IPs, eles decidiram agrupar desta forma. Então, nessas três classes que nós aprendemos, classe A, B, C, há alguns endereços que foram reservados como privados para albergar as redes das nossas instituições. Eu vou explicar melhor, não fiquem assustados. Por exemplo, eu tenho uma rede na minha instituição e eu quero dar os meus dispositivos a alguns IPs, seja ele dinamicamente ou estaticamente, ok? Eu quero dar IPs nos meus dispositivos. Eu tenho que usar IPs privados. Por quê? Porque esses IPs foram feitos para ser usados internamente, nas nossas redes internas, nas nossas LANs, ok? Lembre-se de LANs, Local Area Network. São redes locais. Redes da minha casa, redes da empresa, rede da instituição. São IPs privados. E os IPs públicos? O que é que são IPs públicos? IPs públicos são usados para rotear. Esse termo rotear é novo para alguns, ok? Mas são usados para internet, vamos assim dizer. As provedoras de serviços, eles têm IPs públicos. Por quê? Porque os IPs públicos podem comunicar-se um com o outro na internet, ok? Imagine, eu quero que o meu servidor esteja disponível para o mundo inteiro. Este servidor tem que ter um IP público, ok? Este IP público é roteável. O IP público nós encontramos em grandes instituições. Digamos, é o Nádio, não posso só querer ter um IP público, ok? Nós temos que ter uma boa finalidade, porque para adquirir um IP público é caro, mas IPs privados nós atribuímos nas nossas redes normalmente. Salvo também, é importante dizer que os IPs públicos são únicos. Quer dizer, se a empresa A comprou um IP público, a empresa B não pode comprar mais, ok? Já está indisponível. Quer dizer que a empresa X não pode ter o mesmo IP público que a empresa Y. Simples quanto isto. Mas espera aí, e o IP privado? Eu posso ter na minha rede um IP privado e o meu vizinho também na casa dele ter a rede dele IP privado? Mesmo os IPs? Pode sim, porque estamos em redes diferentes, ok? Em redes diferentes nós podemos ter IPs privados repetitivos. Imagina, tu trabalhas num instituto superior, ou estás num colégio, ou trabalhas numa provedora de serviço, enfim, estás num escritório de advogados e tu tens um computador, ok? Tens um computador. Este computador tem um IP e este IP é naturalmente um IP privado. Na minha empresa ou na minha casa, eu também posso ter o mesmo IP privado que tu tens, simplesmente porque o IP privado simplesmente é significativo na minha rede, ok? Então, por isso é que nós podemos ter IP privado idêntico na empresa X, IP privado idêntico na empresa Y. Mas os públicos não são iguais, são únicos. Imagine se a tua empresa comprar um IP público, este é o único a nível do mundo, mas ninguém pode comprar, ok? Lembre-se, nós estamos a falar de IPv4, IP versão 4. Boa, chegamos ao nosso quadro branco. Bem, para recapitular, nós dissemos que para identificarmos se um IP pertence à classe A, temos aqui este intervalo. A classe B também, classe C, classe D e temos também a classe E, ok? Mas este intervalo é no primeiro octeto, ok? Nós temos aqui exemplos de alguns IPs em que a gente vai ver isso junto,
ok? De acordo com a informação que tivemos, nós vamos ver se realmente conseguimos perceber o que é IP classe A, quando o IP pertence à classe B, ou quando o IP pertence à classe C, D ou E. Muito simples. Vamos ver aqui neste nosso primeiro exemplo, desculpa, temos aqui este IP, começa com 16.0.10.224. Em que classe é que este IP se encontra? Naturalmente, nós vamos olhar para o primeiro octeto, é número 16. Número 16 está entre 0 a 127, então este pertence à classe A. Muito simples, ok? Vamos descer. Esse está a 183, 183 está neste intervalo, então este pertence à classe B. Lembre-se que nós estamos a olhar para o primeiro octeto, muito importante, primeiro octeto. O segundo está no intervalo simples da classe C, nós temos aqui no exemplo. O quarto está na classe D, também está certo, porque é 229, e nós estamos aqui neste intervalo. O quarto pertence à classe E, está certo, pertence a este intervalo, e o sexto pertence a que classe? Temos que prestar atenção. Lembre-se que os números nos IPs apenas vão no intervalo de 0 a 255. Se tiver um número superior a 255 em qualquer dos octetos, este IP é inválido. Este IP não existe, ok? Começa com 268 e também tem aqui o 260. Então, este IP não existe. Então, com esse exercíciozinho, nós conseguimos perceber o que é um IP classe A, o que é classe B, classe C, classe D e classe E, perdão. No entanto, eu espero que consigam perceber e conseguir também identificar quando alguém mostrar-te um IP. Qual é o IP da máquina em que tu te encontras? Tu vais ver o IP e depois vai ver, não, eu estou na classe C, ok? E é isso que a gente quer. Muito bem. O que nós vamos fazer agora, nós falamos sobre IPs também públicos e IPs privados, ok? Como dissemos, organizações que tratam disso, de IPs e tudo mais, eles definiram alguns IPs como privados, para nós podermos usar na LANs, nas nossas redes, internamente nós conseguimos usar da forma que a gente quer, nem que o vizinho do outro lado, da outra empresa, esteja a usar o mesmo IP privado, não tem nenhum problema, porque isso é para ser usado mesmo na nossa LAN. No entanto, para nós definirmos IPs privados em cada classe é também muito simples. Na classe A, todo IP que começar com o número 10, aqui pode ser qualquer coisa X, aqui pode ser qualquer coisa X, e aqui também pode ser qualquer coisa, pertence à classe A, obviamente, está na classe A, mas é considerado como IP privado, ok? É considerado como um IP privado. Quer dizer que eu posso atribuir esse IP na minha máquina, na minha impressora, a rede onde eu estiver, nós conseguimos atribuir este IP. Atenção, classe A, tudo que começa com 10 é um IP privado, ok? Na classe B, tudo que começa com 192.16, neste intervalo tem que ser de 16 a 31. Atenção, a 31. Nos outros octetos pode ter qualquer número. Esses são considerados IPs privados para a classe B. Quer dizer, no primeiro octeto tem que ser 172, no segundo octeto tem que estar entre 16 e 31, atenção, não causam confusão, entre 16 e 31, e o terceiro octeto pode ser qualquer coisa, e o quarto octeto também pode ser qualquer coisa. Este endereço é considerado privado, conseguimos também usar nas nossas instalações, nas nossas instituições, ok? Nós também temos na classe E, tudo que começa na classe E com 192.168 é conhecido como um IP
privado, ok? Aqui pode ser qualquer coisa, X, e aqui pode ser também qualquer coisa. Para a classe D e classe E, nós não olhamos para isso, então vamos meter aqui um Xzinho, nós não olhamos. É muito simples, conseguimos pegar. Tão simples. Tudo que começa com 10 é classe A, mas é privado. Tudo que começa com 192, 192, 168, sim, é classe C, mas é privado. Podemos usar nas nossas instalações. E classe B, assim como eu já disse, 172.16 a 31. Esses endereços nós podemos usar em nossos computadores. Eu vos desafio, quem tiver no seu computador neste momento, se tiver num computador Windows, eu não estou num computador Windows, então eu não vou fazer, e colocar na linha de comando, abre o CMD e colocar esse comando, pode ser em letra maiúscula ou minúscula, não tem problema, IP, tudo junto, config, vai conseguir ver qual é o IP que está configurado na máquina. Atenção, tem que estar ligado a alguma rede, tem que ter algum Wi-Fi, tem que ter algum cabo de rede para você ver esta maravilha. Muito bem, fique ligado, não desista, por favor. Aprenda todos os dias e nós vamos continuar a lançar vídeos para ajudar aqueles que estão realmente a necessitar. Pedimos que, mais uma vez, coloque like nesse vídeo, partilhe o vídeo, subscreve e nós queremos ajudar muito mais pessoas, ok? Nós hoje só tocamos um pouquinho no que é o endereço IP, identificar as classes e saber quais são considerados IPs públicos e os IPs privados, ok? Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais, ok? Eu só vou dar um cheirinho. Lembre-se de um dado muito importante. Quando eu tenho duas redes separadas, rede A e rede B, nunca vão se comunicar, ok? Redes diferentes não se comunicam. Claro, nós vamos ver futuramente como podemos fazer com que elas comuniquem-se, mas de antemão, redes diferentes não se comuniquem. Se eu estiver na rede A e tu estiveres na rede B, conseguimos interagir, conseguimos comunicar, conseguimos fazer PIN? Não vamos conseguir. E disso nós vamos ver na próxima aula. Fique ligado, inscreva-te ou subscreva e fique atento. Liga também aí o sininho para receber as notificações sempre que a gente tiver que lançar uma aula. Muito obrigado e bem-aja a todos. Deus abençoe.